Apenas 5% da população fala ou entende alguma coisa de inglês. Eu não sou ator nem dublador, requisitos básicos para se atuar nessa profissão de ator. Sou apenas um professor de música dando acessibilidade a esse conteúdo. Galera, muito obrigado pro pessoal que está entendendo esse processo que eu vou passar, que essa operação que eu vou fazer. Eu estou muito relutante se eu faço um vídeo falando sobre isso, porque a ideia não é tentar ganhar views ou em cima disso, mas eu sei que seria uma operação que valeria eu fazer um vídeo por causa do que tem na internet, por causa de um determinado tipo de conteúdo. Então eu tô pensando ainda se eu faço um vídeo falando ou não. Não é nada demais, quer dizer, mas não é, entendeu? E acho que vocês vão entender isso quando eu falar. No mais, muito obrigado por todo mundo que tá divulgando, continua divulgando o canal. O canal, tá crescendo legal. Eu agradeço muito a vocês que estão divulgando, que estão mostrando. A gente teve a perda do Van Halen na semana passada, na terça-feira. E, cara, foi uma perda que atingiu todos os guitarristas sentiram de alguma forma a perda desse grande guitarrista. E eu poderia tocar aqui uma música do Van Halen ou fazer vídeos tocando, todo mundo fez tocando Eruption. Mas eu acho que eu poderia trazer algo mais para vocês. Eu trouxe um trecho de uma entrevista do Van Halen para o Smithsonian. O Smithsonian é um dos museus mais respeitados do mundo. Ele tem um centro de estudo de ciências que é fantástico. E o Van Halen, ele tem coisas dele lá, tamanha foi a revolução dele na música. E aí, claro, que eles começaram essa série de o que é ser americano, até como uma maneira de vender o sonho americano, né? De que você pode chegar nos Estados Unidos e se tornar grande. E óbvio que o Van Halen, por ele não ser americano, ele é holandês, ele, né, chegou nesse feito, né, de ser um estrangeiro numa terra estrangeira, na América, e ser grande, que é o sonho, viver o sonho americano. Bem, eu tô botando bastante aspas porque é isso que vende. E o Van Halen conta essa história. É legal ele frisar no início como a vida dele foi difícil. Eu botei os primeiros 10 minutos de entrevista porque é todo o início. Na verdade, é quando ele fala da história dele, né? Porque depois dali ele já não conta mais sobre a história dele do início, que é super importante, que é uma parada muito diferente do que ele viu. E eu vou postando as traduções para vocês desse vídeo, porque ele é muito legal e é uma entrevista. Tem um outro detalhe também, é que eu tinha que criar uma maneira de dublar a mulher, porque sou eu que faço tudo, né? Então eu peço desculpa pela dublagem da menina, da moça que entrevista, da repórter, né? Mas já acredito ter ficado engraçado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no meu canal, deixa o seu like e, cara, comenta aí, por favor, sabe? Vamos deixar esse canal sendo relevante pro YouTube. Muito obrigado, sem mais, e vamos pro vídeo. Sente-se, por favor. Oi, todo mundo. Essa foi uma pequena abertura, tá funcionando? Quando eu conheci o Ed, em 2009, foi quando eu entrevistei ele pela CNN. Foi no estúdio 5150 e ele estava lançando a guitarra dele pela Fender. E eu tenho que dizer que vocês vão meio que surpreender essa noite. Teremos a chance de ouvir algumas histórias e descobrir o que faz ele funcionar. E no fim da noite, tenho certeza que vão querer que ele seja seu melhor amigo. Talvez não. Bem, essa é uma boa plateia para entrevista. Você geralmente está acostumado a arenas. Bem, isso é mais ou menos o que a gente consegue ver nas arenas. Bem, vamos entrar no programa. O tema dessa noite é rock and roll e a reinvenção dele.
junto do como é ser um americano. Isso é meio que a sua história, né? Eu poderia dizer que sim. Para começar, eu gostaria de dizer que meu pai era músico profissional, com treinamento clássico para clarineta e saxofone. E ele viajava o mundo fazendo música. Ele conheceu minha mãe na Indonésia. E depois da guerra, Indonésia era uma província holandesa. E depois da guerra, eles tiveram a escolha de ou voltar para casa ou ficar lá, né? E eles optaram a voltar para a Holanda, onde a vida ficou um pouco difícil, porque minha mãe ficou muito psicótica, né? Porque ela é da Indonésia, então ela estava presa em casa com 2 crianças, Alex e eu, e meu pai estava na rua tentando arrumar trabalhos e ficava a semana inteira longe de casa. E às vezes as big bands e tal começaram a fechar e com a ideia de fazer dinheiro ele acabou entrando para a Força Aérea da Holanda para pagar o aluguel, né? E em algum momento ele chegou para nós dois e ele disse para minha mãe: arrume as crianças e o piano e vamos para Beverly Hills. Era Beverly Hills. Nós viemos para a América num barco, 9 dias num barco, e ele tocou no barco com a banda, e essa foi nossa passagem para vir. E um dia ele chegou para mim e para o Alex e falou que vocês têm que tocar piano. Então a gente tocamos no barco também, o que a gig mostrou para nós o que seria tocar para público. As vantagens disso, porque depois a gente ia para o quarto do capitão e jantava. Então a gente descobriu muito cedo que era estar no palco. Só para vocês entenderem. De qualquer forma, então, quando finalmente chegamos em Pasadena, Califórnia, foi difícil. Meu pai, que era um músico treinado, clássico, ele tinha que andar 5 quilômetros para lavar prato, ser gelador, também atender telefones. Minha mãe era empregada. Sempre teve um apelo musical muito forte na nossa família, desde que a gente era muito jovem na Holanda. E, sabe, em algum lugar minha mãe sentiu que a gente ia seguir o meu pai, os passos do meu pai. E ela tinha isso com ela, e sabendo disso, ela insistiu que a gente tivesse treino clássico em piano. E isso lá na Holanda, e por isso insistiram em trazer o piano com a gente. De qualquer forma, a gente chegou na América e minha mãe sendo doméstica, meu pai zelador, e as coisas saíram do controle. E ele não conhecia outros músicos, e a união dos músicos estava lá, mas eles não ajudavam muito na época. Então, devagar, ele começou a conhecer outros músicos e imigrantes também. E ele começou a trabalhar nos finais de semana, porque ser zelador e assistente doméstica, essas coisas não pagavam aluguel. A gente vivia num quarto, eu dormia numa cama, numa casa com 2 outras famílias, então era muito duro. Então a única coisa que salvava a gente era meu pai tocando no final de semana. E quando a gente começou a ficar um pouco mais velho, Alex começou a tocar bateria com meu pai. Eu nunca vou esquecer, porque ele tinha cabelo grande, um potezão de vaselina. Como é que é aquele negócio chamado Vitalis? Ele passava no cabelo para trás, ficava lambido dias para tirar. Mas, e eventualmente eu comecei a tocar baixo com eles. Eu não conhecia nada. Sabe, essas músicas engraçadas. Estávamos tocando Umpa Music, tudo de Umpa Music, valsa, sabe, casamentos, bar mitzvahs. Eles gritavam para mim qual acorde tocar. 1, 4, 5, não, estragou tudo. Mas ele ainda faz isso, acredita nisso. Eu não escuto mais ele.
De qualquer forma, então, música era um assunto comum para sair nas nossas vidas. Nascemos na Holanda, música na casa, a gente ficava brincando em volta da mesa de jantar com panelas e marchando em torno, ouvindo músicas de marchas e big band, sabe? Onde tinha que ser alto, tudo era muito alto, sabe? Mas como ficando mais velhos, a gente podia ensinar e ter aulas de piano e minha mãe colocou a gente nesses concursos, esses concursos anuais em que você pratica uma música o ano inteiro e eu não estou fugindo muito do tema, não, isso é fascinante. De qualquer forma, você praticava uma música o ano inteiro. A coisa engraçada é que eu nunca aprendi a ler música. Eu enganava o professor, foi abençoado com bons ouvidos, então eu ouvia ele tocar, eu emulava o que ele fazia. Ele descobriu isso muito mais tarde, que eu não sabia reler. Na verdade, ele descobriu quando ele estava tocando uma peça nova e ele pediu para eu virar a página para ele e... Ele ficou, você tinha que ter virado a página e eu, não posso ler. E ele, o quê? Isso foi tipo uns 5 anos de aula com o cara. E ele finalmente descobriu e ele não ficou muito feliz, mas o engraçado é, esses concursos de piano que ele botava a gente, geralmente não era permitido que você leia. Ok? Você não pode usar partitura, então era uma benção para mim. Porque eu não conseguia ler, então eu não podia olhar para cima. E fazer coisas ao mesmo tempo, eu tinha que olhar meus dedos. Mas esses concursos de pianos, tanto a Alex e eu ganhamos 3 anos em seguida. Ficamos em primeiro lugar em 3 anos seguidos. Alan, primeiro prêmio, segundo prêmio, o que fosse, mas a gente sempre ganhava alguma coisa. Tinha aquela fase que você chegava e tocava e esperava 1 hora para ver se seu nome aparecia na tabela. Não tinha ideia, era 5.000 crianças, ok? E aí caía para 2.000 e você via se seu nome ainda estava na lista. E depois caía para 100 pessoas, e depois 10, e depois 5. E a gente, cara, vamos para casa, a gente não vai conseguir, né? E meu pai, que era muito mais, ele ficava, calma, olha lá de novo. E lá tava a gente, entre os top 5. E aí a gente tava ganhando. O que foi maneiro. Mas isso foi a fase do piano, em torno de 9, 10, 11 anos, que eu participei desses concursos. Então a gente descobriu os Beatles e outras bandas. E é claro, como toda criança, a gente queria ser rock and roll. E eu desisti das aulas de piano e dos concursos, por assim dizer. E eu dizia, eu quero tocar bateria, porque eu gosto de barulho alto, sabe? Tipo Dave Clark 5. Então eu quero tocar baterias. E eu comprei um kit de bateria da St. George por $145 e minha mãe, de alguma forma, convenceu meu irmão a ainda fazer algo musicalmente respeitável. Ele ficou tendo aula de guitarra. E, desculpem minha memória, minhas lembranças já são bem diferentes de anos atrás. Mas tudo que eu lembro é eu indo, jogando os papéis e reclamando, ele tá tocando minha bateria. E eu vou, ok. Brigamos um pouquinho no início, sabe? Então eu desisti e falei, ele é melhor do que eu. Eu nunca quis tocar guitarra, mas ok, toca bateria, eu vou aprender guitarra, droga. A coisa engraçada é que quando eu vi o Alex tocando, você provavelmente vai dizer exato o oposto, ou a mesma coisa, mas... que ver o Alex tocando bateria era como... Ele não estava só no tempo, ele fazia música na bateria. Veio tão natural para ele. E ele provavelmente dirá sobre a guitarra tão fácil para mim e estamos os dois certos, sabe? Sabe, nós acabamos, sabe, era destino. E realmente parece que o universo tem um meio de mexer as coisas para dar certo, né? Esse foi o vídeo da entrevista do Van Halen,
que eu traduzi aí para vocês. Espero que tenham gostado. Ele conta bem o início dele. Cara, é muito difícil traduzir algumas coisas do Van Halen, porque ele, cara, não tem dicção. Talvez pela luta dele já com câncer de garganta, ele não tem muita dicção. É muito difícil, cara, é muito difícil. Tem umas palavras que ele fala, que ele, cara, eu acho que nem os americanos conseguem entender direito o que ele fala. É complicado. Algumas coisas eu fui tentando dar ideia, né, ouvindo depois o resto da frase para poder trazer. Mas é isso, espero que vocês entendam, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like e obrigado por tudo. Compartilha isso com um amigo, compartilha com um colega que gosta de música, que toca. Se ele toca outro instrumento, não tem problema, cara. Vem pra cá e eu tô separando material de teclado, de baixo para traduzir, porque é isso. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.